Lucas capítulo 12. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aqui. Glória a Deus. Eu vejo o povo lá no campo de futebol, só pode se matar por causa de 11 homens lá. E a gente, por causa do Todo-Poderoso Deus, fica com uma dificuldade tão grande para dizer glória a Deus. Lucas capítulo 12, verso de número 42, diz o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Efésios capítulo 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vou ler mais o versículo. Glória a Deus, eu quero falar sobre o tempo. Efésios 5, verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, que é nécio, pastor, ignorante, que tem falta de conhecimento, que tem falta de discernimento, isso é nécio, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Jesus disse lá em Lucas 12 que nós somos mordomos, dependendo da tradução, dispenseiro. Dispenseiro ou mordomo é aquele que administra os negócios de outro. Olha, é aquele que cuida das coisas do seu senhor. Repita isso comigo. Mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor. Lembrando que tudo que nós temos pertence ao Senhor, é dele. E nós recebemos dele todas as coisas. O que você recebeu, irmão? Dons, talentos, bens e tempo. Diga tempo. Nem o nosso corpo pertence a nós. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Eu já disse que de quinta-feira tem que trazer a Bíblia e ficar afiado para abrir a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. Nem o seu corpo é seu. É tudo do Senhor. É do Senhor, irmão. Capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais nem o seu corpo é seu, é tudo do Senhor. Nós somos só mordomos, nós estamos só administrando. Somente quando o dispenseiro entrega toda a sua vida ao Senhor sem restrições é que conseguirá ser bem-sucedido na administração dos recursos que Deus deu, materiais, intelectuais, sociais e espirituais. Deus nos confiou, irmão, confiou para nós tudo que nós temos. Ainda, o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 1, verso 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma mordomia pessoal, uma rendição total da vida a Deus. Rendição completa. Sem dúvida, irmão, de todas, essa aqui é a melhor mordomia. Que tipo de mordomo é você? Vou fazer outra pergunta, mais difícil que essa ainda. Porque Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta, lembra? Que relatório você dará a Deus quando você tiver que lhe prestar contas? Principalmente do seu tempo.
Qual o relatório? Não que todos os seus momentos sejam só para o louvor do Senhor. Paulo disse aos Efésios que a gente precisa remir o tempo. O que significa remir, pastor? Remir significa aproveitar cada momento da vida da maneira mais sábia possível. Repita isso comigo. Aproveitar cada momento da vida da maneira mais sábia possível. Muito bem. A mordomia do tempo, talvez seja essa, irmão, a mais difícil de ser praticada, sabia? Tempo. A todo instante o tempo está escapando pelos vãos. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas perdem tanto tempo com coisas que não servem para nada. Uma hora, 2 horas, só fazendo assim, aquelas bobeiras que aparecem, sabe? Sabe aquelas bobeiras? Uma bobeira mais boba que a outra. Sabe, irmão? Eu nunca vi uma perda de tempo tão grande. Paulo recomenda para nós o uso disciplinado do tempo, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, aproveitando para fazer coisas sábias, coisas que vão edificar, coisas que vão abençoar a nossa vida, a nossa mente. O que tem gente enchendo a cabeça de coisas desnecessárias, coisas que não vão trazer proveito algum, irmão, conversando com pessoas que não trazem nada de bom para a alma, nem para o espírito, às vezes deixa você até mais perturbado ainda. Quanta gente perdendo tempo. A Bíblia diz que os ignorantes, ou seja, os nécios, né? Eles andam de qualquer maneira. Paulo disse, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Perder tempo é coisa de ignorante. Segundo o apóstolo Paulo. Gente sem sabedoria. É que perde tempo com coisa que não serve para nada. Tempo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades. Abre aí em Colossenses capítulo 4, rápido. Colossenses capítulo 4. Aproveitar as oportunidades. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo, de novo, remindo o tempo. Paulo gostava dessa palavra, não é? Remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Paulo recomenda aos colossenses que não percam nenhuma oportunidade de dar um bom testemunho. Quando abrir a boca, que seja para dar um bom testemunho. Remindo o tempo. Me diga, você tem sido sensível às oportunidades que Deus te dá para falar dele, do amor dele? Quando você está perto de alguém, seja lá quem for, você fica procurando uma oportunidade de lançar uma semente? Irmão, falar com algumas pessoas, certas oportunidades, elas podem ser únicas. Talvez você não vai ter oportunidade de falar com aquela pessoa de novo naquele momento. Então a gente precisa aprender a remir o tempo, a observar bem ao momento certo que Deus está dando a oportunidade para a gente falar do amor dele, querido. Por quê, irmão? Por quê? Porque a oportunidade pode passar. Deixa eu te perguntar. Os seus dias são para o louvor da glória de Deus? Você acorda pela manhã para o louvor da glória de Deus? Eu tenho que te dar uma incerteza e uma certeza hoje. Qual é a incerteza, pastor? A incerteza, irmão, é que a morte é certa, é inevitável. Então a gente não sabe quanto tempo vai viver. Tiago, em capítulo 4, verso 14, disse que a vida é como um vapor.
no Salmo 90, ele fala, irmão, que a vida é como o dia de ontem que já foi. Então a gente não pode perder a oportunidade de fazer as coisas de Deus, de falar do amor de Deus, de abençoar pessoas, de trabalhar para Deus, porque a gente pode não ter outra oportunidade. Nem nós, e nem as pessoas para quem nós deveríamos falar. Tempo é precioso, não perca tempo com coisa desnecessária. Se é para conversar, converse algo que vai edificar. Entendeu? Se é para conversar, irmão, vamos conversar alguma coisa que vai edificar. Se a vida é uma incerteza, tem uma coisa que eu tenho certeza, irmão. A volta de Jesus é certa. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, mas com certeza isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Jesus mesmo disse em Mateus 24, em Mateus 25, ele deu todos os sinais, ele deu todas as dicas importantes para que a gente tivesse a direção de que quando chegasse o tempo da sua volta. Então, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu quero ler o Salmo 90 só para você tomar um susto. Abra aí, se quiser me acompanhar. A Bíblia até abre sozinha já em alguns lugares. Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como a corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Agora lá, verso 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pelas suas robustez chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha o que ele diz no 12, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Repita esse versículo, irmão. Vamos entrar na sua cabeça. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. O tempo. A gente precisa aprender a diferença entre prioridade e urgência. Agora vai doer um pouco, mas não tem problema. Diante da incerteza da vida e da volta iminente de Jesus, a prudência nos adverte. Prioridade e urgência. Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar. E urgência é aquilo que urge, aquilo que é eminente. Agora eu te pergunto, irmão, o que é prioridade máxima na sua vida e o que é urgente para você? No nosso dia a dia, temos a tendência de colocar a urgência antes da prioridade. O que é urgente, raras vezes é importante. E o que é importante, raras vezes é urgente. Deixamos de lado as prioridades para atendermos o urgente. Jesus, no Sermão do Monte, recomendou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A teologia das prioridades nós temos aqui. O reino de Deus, a justiça de Deus, o tempo. O reino é de Deus, a justiça é de Deus e o tempo é de Deus. E o que é que você faz com o tempo que Deus te deu? Irmão, a gente precisa aprender a dar primazia às coisas de Deus, investir tempo nas coisas de Deus. As pessoas trabalham e nunca estão satisfeitas. Corre atrás disso, corre atrás daquilo, corre atrás daquilo outro, e corre atrás, mas nunca estão satisfeitos. Perdeu tanto tempo com tanta coisa desnecessária, com pessoas que não trouxeram nada para edificar. Pois quando você fala é para Deus, irmão, para Deus sempre depois. Tempo para Deus é sempre em segundo lugar. Tempo para Deus é sempre para depois.
Coisas de Deus é sempre depois de tudo. Depois de tudo, irmão. Se sobrar, eu vou servir a Deus. É sempre a sobra do tempo para Deus. A gente se acha muito maravilhoso e diz assim, eu não tenho tempo para nada. Mentira! Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. A gente se enche de coisas para fazer, para falar, nossa, como eu sou ocupado. A gente não é ocupado, a gente é nécio. Aí quando fala assim, não, isso é para Deus. Ah, hoje não dá. E quando a gente faz alguma coisa para Deus num dia, a gente tem que ficar um mês de férias. Afinal, o mês passado